nomes. Estamos já no segundo livro da Torá, né? Graças a Deus. Shabbat Shalom também aí aos nossos irmãos que estão presentes. Shabbat Shalom aos nossos irmãos que vão nos assistir. A gente agradece a Deus por mais este Shabbat que nós estamos aqui na presença de Hashem, né? Agradecemos os irmãos que estão aqui já pela segunda vez agora, né? Que estão aqui conosco. A Haverá também que está conosco aqui, junto com... Como que é seu nome? Não entendi. Pedro, juntamente com o Pedro. Pedro está vindo pela primeira vez, né, Pedro? Deus abençoe. Também agradecendo a Deus, né, pela chegada do Rabino Ishai, que está aqui, né? O Rabino Ishai, que é o nosso líder, o nosso chefe aqui da Sinagoga Talmidei Torá, e que Deus o trouxe em paz. Baruch Hashem por isso, ele e a sua esposa, que chegou aqui, teve mais uma bênção, né, Rabino, aqui, quando chegou, que a Haverá Malca, Rebete Malca, ela passou por uma cirurgia no pulso, né? E não estava conseguindo fazer lá, ia demorar para fazer lá em Curitiba. Chegou aqui, foi imediato, né, Rabino? Então, isso é uma bênção, graças a Deus. Então, para aqueles que não conheciam, que estão aqui, não conheciam o Rabino Ishai, este é o Rabino Ishai, e graças a Deus que está aqui e fez uma boa viagem, tá bom? E hoje, né, a gente vai comer uma comida mais preciosa, né? Nós estamos com nosso mestre aqui, então a nossa comida hoje vai ser mais preciosa, né? Nós vamos falar a respeito de Shemot, como já foi dito, e com a palavra aí o nosso Rabino Ishai. Bom, nós queremos também agradecer os visitantes, né, que estão conosco aqui. Eu não estava aqui a semana passada, alguns de vocês estiveram aqui, outros estiveram em outra ocasião, né? A Mila também esteve em outra ocasião e hoje está aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiro livro, Shemot, nomes, né? Nós vamos ver um pouquinho da história de Moisés, né? Como é que Moisés aparece, não é? Nosso povo é levado para o Egito, a princípio, através de José. José vai para o Egito, e eu gosto de meditar como é que são os planos de Deus, né? Às vezes acontecem coisas ruins, eu sempre fico esperando o objetivo das coisas ruins que acontecem. Nem sempre as coisas ruins, elas são totalmente para o mal. Elas vão levar a um desdobramento que estaria de acordo com a vontade de Deus, né? E a gente já viu isso muito na Torá, muitos acontecimentos na Torá. Também vimos acontecimentos que nos pareceu negativo, mas que Deus reverteu depois. Por exemplo, foi a questão dos espias, que era para o nosso povo entrar na terra de imediato, mas por conta da incredulidade dos espias, a princípio Deus manifestou a intenção de destruir o povo de Israel pela blasfêmia, pela incredulidade, né? E colocar somente Moisés e os que foram fiéis na Terra Santa. Mas Moisés intercedeu, não sei se fez bem ou mal, eu não sei. A grande verdade é que aquele povo morreu mesmo e não entrou na terra, né? Do mesmo jeito que Deus havia dito que faria, ele fez. Só que o povo sofreu. Não, vocês querem diferente, né?
Muitas vezes a gente quer diferente e pode ser pior. É melhor do jeito que Deus quer. Deus queria já introduzir Moisés na terra ali, começar tudo, mas Moisés preferiu esperar 40 anos e não entrar. Diga-se que ele não entrou, né? Aquela geração ali que foi dita que morreria na mão dos moradores da terra, entrou na terra 40 anos depois, e Moisés acabou não entrando. Mas é o quê? É o plano de Deus, né? Vemos também com a nossa matriarca, Sara, que ela resolve, preocupada com o seu marido, ela resolve lhe dar um filho via serva, para que ele não ficasse sem um filho, sem um sucessor. E veio aí, então, Ismael, que deu dor de cabeça, né? E depois Deus deu a ela o filho que ele tinha prometido. Ele não falou que ia fazer de Abraão uma grande nação, tinha que acreditar. Ah, mas a mulher não tem mais filho, né? Eu já estou de idade, mas Deus falou, está falado, acabou. Deus sabe o que fala. Eu vou ajudar Deus, né? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Agora não deu certo, e como é que vai ficar a promessa de Deus? E aí você vê a intervenção também de Rebeca, né? Depois, no caso de Esaú e Jacó, né? Ela interferindo ali a favor de Jacó. Quantas coisas aconteceram sempre o contrário, mas sempre de acordo com a vontade de Deus, né? E José, ele é maltratado pelos irmãos. Ele era um menino muito comportado, muito obediente, muito temente. Ele era muito temente a Deus, desde a sua infância. Ele não ocultava do pai dele as coisas que os irmãos faziam, mesmo sabendo que ele poderia pagar um preço caro, que era a ira dos seus irmãos, né? Mas ele, mesmo assim, ele era fiel, e por isso ele passou por tudo aquilo que ele passou, foi vendido para o Egito, a mercadores, e foi levado para o Egito, e lá ele se torna o governador do Egito. Mas o que me chama a atenção? A providência de Deus, né? Deus providenciou, era uma coisa ruim, aquilo que aconteceu com José foi uma coisa ruim, foi ruim também para o seu pai, né? Mas, para Jacó, né? Mas era a vontade de Deus. Agora, o José, quando ele se identifica aos seus irmãos, com os seus irmãos, ele fala para os seus irmãos, você vê a humildade dele, né? Olha, não fique com a consciência pesada pelo que vocês fizeram, né? Eles fizeram mal para ele, né? E muito mal, né? Ele ficou preso, passou muitas coisas, muitas agruras, porque Deus tinha um plano, que era salvar o nosso povo, e vocês acabaram sendo maus, mas contribuíram para o bem do nosso povo. Então, Jacó, ou Israel, ele se estabelece ali no Egito, mas depois que morre José, que morre o faraó, que conheceu José, então vem a perseguição contra o nosso povo e surge a figura do libertador Moisés, então, para dar realmente o cumprimento ao plano de Deus, que era fazer de Jacó uma nação, e uma nação sacerdotal. Que a gente vê que somente depois da saída do nosso povo do Egito, é que Deus
faz, então, a aliança com Israel, com o povo propriamente dito, né? Mediante o compromisso do povo de que faremos e obedeceremos, né? Israel se tornou a nação sacerdotal, mas foi então através ali de Moshe, né? Vocês vejam também uma outra coisa importante que a gente aprende aí. Moshe passa, praticamente são 3 fases da vida de Moshe. Os primeiros 40 anos é a criação dele no Egito. E ele, obviamente, que tinha tudo para ser até o próximo faraó. Foi preparado dentro da sabedoria dos egípcios, da cultura egípcia. 40 anos. Depois ele passa 40 anos no deserto, também sendo preparado ali por Deus para enfrentar da posição de um... Agora, por que será que Moisés passou por essa fase no Egito? O que será? Deus não podia, por exemplo, pegar um Arão da vida ali, fazer de Arão libertador do povo? Podia? Por que Moisés? O que vocês acham? Que ele conhecia tudo ali do Egito, né? Ele inclusive diz a própria Torá, fala que Moshe foi criado de acordo com... Ou seja, ele era um... Ele conhecia tudo do Egito, ele conhecia tudo, ele foi criado ali, toda a ciência egípcia, todo o conhecimento egípcio, ele tinha, né? Então, é lógico, a Hashem não ia de forma... Embora eu até acredito, Rabino, que quando fala assim, e faleceu aquela geração, né? Morreu José, morreu seus irmãos, e toda aquela geração faleceu. Eu entendo que todo aquele povo de Israel que saiu do Egito foram nascidos no Egito, não foram dos que subiram aqui com Jacó, dos que subiram com Jacó para o Egito. Eu acredito que esses aqui são nascidos lá dentro do Egito. Mas respondendo à pergunta do senhor, eu acredito que Moshe foi, porque Moshe não viveu longe do palácio, ele conhecia toda a realeza e conhecia toda a plebe também, vamos dizer assim. Então, eu não podia pegar alguém... É a mesma coisa quando o próprio José, quando ele foi ser governador no Egito, o faraó do Egito disse assim, mas existe alguém mais sábio que você, com quem Deus fala e tal? Então, não tinha outro. E acho que aqui seria talvez a mesma coisa. Não sei se é essa a resposta, se é. Entendeu? Olha, eu comparo assim 2 fases, né? Primeira no Egito e segunda no deserto. São 2 fases preparatórias. E vários conhecimentos, né? Conhecimento do Egito, agora conhecimento no deserto também, né? Sim, sem esse também, que também Arão não teria essa vivência do deserto. Arão ou qualquer um outro israelita que fosse. Mas hoje, por exemplo, há um pensamento, há um ditado evangélico, não vou dizer nem cristão, mas evangélico, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Você já viu esse ditado? Já. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O que vocês acham? O que vocês acham desse ditado? Está errado. Hã? Cadê o microfone? Dá um microfone aí, porque eu não sei se do lado de lá, acho que eles nem conseguem ouvir, né, que está falando.
Hã? Ouvir, vocês conseguem, a gente que não ouve vocês. Por isso que era bom o microfone aí também. Diga aí, você falou. O que eu falei é o seguinte: Moisés, ele foi capacitado antes de ser escolhido, né? Que assim, embora ele já tenha sido escolhido lá atrás, quando ele nasceu, né? É o que eu penso, que Deus já tinha um plano na vida de Moisés, como o próprio Jeremias. Mas aquele preparo que ele teve ali de 40 anos não foi por Deus, foi pelo Egito, né? Foi pelo Egito e pelo deserto. Então, ele... Pelo deserto foi por Deus. Sim. Mas no Egito foi pelos egípcios. Foi pelos egípcios. Exatamente. Então, o que eu penso é que ele foi escolhido porque ele era o mais capaz daquela ocasião, né? No caso de Moisés, quando a gente olha para a história de Jeremias, por exemplo, a gente já vê que Jeremias ele foi escolhido ainda menino, né? Não tinha vivência suficiente para fazer o que ele diz que ele ia fazer. Então, são situações que é aquilo que o Rabino está falando com relação a Deus capacita os escolhidos. Você sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas não dão o valor a isso aí. O povo de Israel dá. O povo de Israel dá. Eu estava ouvindo ainda uma entrevista daquela Aline Israel com a Aline. Sim. E o pregador, claro, o pregador não tem um conhecimento do judaísmo, né? Faz pergunta que eu não faria aquela pergunta para uma judia, porque são perguntas absurdas, né? Mas ele perguntou para ela se ela cria em Jesus. Não, eu creio nele. Foi um homem, né, dos seus dias e tal. Enfim, ela deu a opinião dela. Mas o que acontece? Jesus, do ponto de vista cristão, apresentado pelo cristianismo, para os judeus não passa no teste. Apresentado pelos cristãos. O Jesus apresentado pelos cristãos para o povo judeu não passa no teste. Não passa mesmo, sem preparo nenhum. Aí, igual ela falou, né? Porque se fosse eu o entrevistador ali, eu ia encostar na parede. Porque Moisés, como é que Moisés é considerado dentro do judaísmo? Moshe Rabbeinu, né? Moisés praticamente é o único personagem que é realmente citado. Você queria falar alguma coisa? Passa o microfone para ele aí. Licença. Eu tenho uma opinião da seguinte forma, que tanto Jesus foi capacitado, Yeshua foi capacitado no deserto, na época que ele foi enviado no deserto, o próprio Jeremias, ele foi também, desde pequeno, ele foi escolhido por Deus e foi capacitado por um toque em seus lábios, e tantos outros profetas também, que o povo não era relegado ao escárnio, e Deus os escolheu para serem profetas, ou no caso mesmo do próprio Moshe, foi escolhido para ser o libertador de Israel. Eu acredito que são as duas coisas, tanto os capacitados são escolhidos por Deus, tanto os incapacitados são capacitados para ser escolhidos por Deus também. Então, são os dois caminhos, eu vejo dessa forma. Rabino, posso acrescentar um pouco no que o menino falou ali? Eu acho que ele tem uma certa razão nisso aí, pelo seguinte. Quando nós vamos ali na história do rei Davi, o rei Davi era o menos capaz. Ele era o menos capaz ali de ser rei, tanto que Samuel, quando chegou lá, o estudo da Torá é bom por causa disso, né? Vai vindo coisas na cabeça da gente e a gente vai... E o rei Davi, quando ele foi escolhido ali, ele não tinha capacidade nenhuma aos olhos humanos, né? Aos olhos do próprio profeta. No olho do próprio profeta, Davi não seria jamais o rei. No entanto, Davi foi separado, foi consagrado a rei. Agora, tem uma coisa. Davi foi consagrado a rei,
Mas Davi não reinou até que Saul morresse. Reinar como ser empossado, entrar na posse de rei, ele não foi até que Saul morreu. Então, acredito, podemos então dizer que nesse tempo ele estava sendo preparado. Poderia ser isso? Não sei. O que eu quero entender é o seguinte, que se nós olharmos, vamos pegar dois personagens, eu vou pegar Pedro e Paulo, tá? Pedro e Paulo. Pedro não foi escolhido por Yeshua? Até Yeshua falou, né? Falou de Pedro, né? Que Apacenta minhas ovelhas. apacenta minhas ovelhas e tal. Agora, no cenário apostólico, qual foi o papel de Pedro no cenário apostólico? No cenário apostólico, qual foi o papel de Pedro? Ele foi um apóstolo. Tá, mas qual foi a participação dele? Foi mais limitada, até vamos falar geograficamente também, né? Foi mais limitada do que a de Paulo. Paulo expandiu mais. Foi totalmente limitada. Só que dentro da comunidade judaica, em Jerusalém, ele era o cara. Era ele. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que Pedro não era qualificado. Ele era qualificado. Tanto é que ele foi escolhido. Ele era qualificado, sim. Mas para um determinado serviço. É isso que eu quero dizer. Entendi. Não é que Deus qualifica. Deus pega uma pessoa que tem uma capacidade X e investe nele. Como no caso de Pedro. Ele era um pescador, mas ele era uma pessoa influente, ele tinha influência, ele tinha uma certa autoridade sobre os demais, e ele, uma influência sobre os demais, ele foi escolhido para isso. Ele chegou até a achar, num determinado momento, que ele era o apóstolo dos gentios. Não era, né? Só porque ele foi enviado para atender o Cornélio, talvez ele pensou que era ele, não era. Aí veio Paulo, que se tornou apóstolo dos gentios, né? Na verdade. Eu acho que ele deu uma grande abertura para Paulo, né? Porque ele, na verdade, ele não atuou fora de Jerusalém. Ele foi um apóstolo para o gentio Cornélio, que morava lá em Israel. Agora, Paulo saiu das fronteiras de Israel. Então, Paulo foi o apóstolo dos gentios mesmo, saiu das fronteiras de Israel para outras nações, falou com reis, com governantes. Então, Paulo foi o apóstolo dos gentios. É uma outra função que ele não cumpriu ali dentro. Ele até podia cumprir essa função ali dentro da comunidade judaica, porque ele era muito conceituado no meio rabínico da época. Paulo era muito prestigiado. Mas Deus viu nele que ele era o cara que servia para fazer o serviço fora de Israel. Ele era qualificado para isso. Já Pedro não. Pedro fez um grande trabalho dentro da comunidade judaica, dentro de Israel. É o Yosef. Rabino, eu acredito que Deus ele usa aquilo que nós temos. Que quando a pessoa ela se aplica a conhecer algo, Deus não vai usar uma pessoa se a pessoa não tem conhecimento. Eu acredito assim, que quando nós buscamos conhecimento, Deus ele age dentro desse conhecimento que temos. Paulo ele teve esse conhecimento, pôde andar por Roma, e Deus usou Paulo desse jeito, né? Como o senhor falou que Pedro tinha tal conhecimento, tinha conhecimento de pesca. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a capacidade de Pedro era uma e de Paulo era outra. Sim. É isso que quer dizer. Todos os dois eram capazes, mas de um numa área específica e de outro noutra. Entendeu? Sim. Mas Deus podia pegar Pedro e jogar Pedro para fazer tudo que Paulo
Fez? Podia. Mas imagina o trabalho que esse homem ia dar. Paulo não. Paulo tinha trânsito no meio de governadores, no meio de autoridades. Ele era um homem conhecido fora de Israel. Inclusive, ele tinha cidadania de fora Cidadania também, né? romana, quer dizer, ele era a pessoa qualificada para aquele ministério. E Deus usou ele. E usou Pedro dentro da capacidade de Pedro para fazer um trabalho que Paulo já seria um desperdício, deixar Paulo ali e jogar um outro para bater cabeça para falar com reis e autoridades, sendo que ele tinha Paulo. Então, Paulo, você vai cuidar dessa área aqui, e Pedro vai cuidar dessa área. Mesma coisa foi com Moisés e Arão. Moisés, você vai cuidar da parte administrativa, e Arão vai cuidar do sacerdócio. Pronto. Arão, você cuida do sacerdócio, você vai ser porta-voz de Moshe, você vai falar com o povo aí agora. Moshe vai ser o administrador desse trabalho aí, e que foi o que realmente conduziu até a entrada na terra. Fez exatamente o que Deus queria. Agora, Deus pegou ele por quê? Porque ele era o cara que tinha condições de falar com o faraó, ele entendia tudo do Egito, sabia tudo. Então, ele era o cara indicado para tirar o povo do Egito. E não era Arão, era ele. Então, Deus, ele sabe quem que ele escolhe. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, na época que nós estamos vivendo. Porque, muitas vezes, tem líderes hoje aí, que o cara tem a capacidade dele, mas não é tudo aquilo que ele está pensando, e ele já se acha. Porque ele tem uma certa capacidade, ele se acha. Outro dia eu participei de uma palestra aí, eu até fiquei admirado o cara falar de mim, porque eu entrei naquela palestra, não porque eu queria entrar, eu entrei porque estava um convite no grupo, que eu faço parte daquele grupo, estava um convite, eu falei, vou ver isso aqui. Entrei ali, e entrei no horário já da transmissão. Já estava transmitindo. Aí não deu para eu mudar meu nome ali, porque já entrei, já me identificaram ali como Rabino Ishai e tal. Aí não teve jeito mais o que fazer. Está aqui conosco também o Rabino Ishai, vai agora não dá mais para... Eu ia mudar meu nome, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí ele falou assim, o Rabino Ishai, ele falou assim, o Rabino Ishai é uma figura. Começou a falar de mim, porque eu não faço questão disso, para mim isso não tem nenhuma relevância isso aí. Não me interessa muito isso aí. Não, porque o Rabino Ishai chegou a ter 150 congregações no Brasil. Vai sim, tivemos 150. Então, foi a obra messiânica que mais cresceu dentro do país. 150 congregações no Brasil. Não tinha nenhuma congregação messiânica que podia se comparar com a congregação dirigida pelo Rabino Ishai. Ele falando, né? Aí eu tive que dizer o que aconteceu com a gente, por que a gente perdeu 90% desse povo, nós perdemos. Por que nós perdemos? Até quero lembrar vocês o seguinte, que o rabino, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque pode ir no ar depois, foi embora daqui do Brasil, viu? Um rabino aí que pegava quem crê em Yeshua e tirava, o papel dele era tirar Yeshua da cabeça de quem cria, né? Inclusive aqui, esse local aqui, ele foi o primeiro que tirou da nossa mão isso aqui. Mas não deu certo de ficar na mão dele, né? Mas foi o que trabalhou para tirar isso aqui da nossa mão. E tirou. Nós brigamos na justiça há 5 anos para recuperar esse local aqui. Já estava quase que perdido já. E agora ele fez a malinha dele e foi embora do Brasil, né? E deixou os caras aí. É isso aí, né? É isso aí. Não... Tem gente que não fica rico porque não quer, e tem gente que quer ficar rico. Tem gente que sacrifica a vida pela causa, não tem interesse material, mas tem gente que tem.
Mas é isso, tem que tomar muito cuidado com o líder, né, o que você escolhe. Aí ele contando falando a meu respeito, ele falou assim, pois é, o Rabino Ishai, apesar de que tem muita coisa que nós não concordamos, ele falou mais de uma vez, tem muita coisa que a gente não entende da mesma maneira, o que estava liderando essa palestra. Aí fala, poxa, eu não precisava falar isso, né? Por que falar isso? Eu não vou ganhar ninguém do pessoal dele ali, não. Fica tranquilo. Mas é muita coisa que eu não concordo. Mas a gente é amigo, e realmente nós somos amigos. A gente é amigo e tal. Então, o que acontece? Eu pergunto para vocês, se você é uma pessoa capacitada, faz um bom trabalho, tem sucesso no trabalho que você faz, e eu estou na mesma linha sua, na mesma linha de trabalho, por que eu não posso me unir com você? Não é interessante se a gente faz um trabalho, o trabalho cresce, tem projetos de crescimento, tem tudo para ser um grande trabalho, e você não tem todo esse projeto, mas você reconhece o trabalho desse que tem. Por que você não junta? Por que não une? Por causa do interesse secular, o secundário. Então, por que tem tantos líderes hoje? Às vezes, por exemplo, aqui no Brasil... Diga. Às vezes nem é, inclusive, interesse financeiro. É mais interesse de poder, projeção, e se aparecer e estar no auge. E fica sofrendo. Porque se a gente junta... Eu estou com 77 anos, eu não vou reinar muito tempo, não. Fica tranquilo, se é por causa do reino, o reino... Bom, Deus sabe, né? Eu estou falando, mas vai que Ele resolva me esticar aí, né? Te dá mais 70. Mas se é por causa do reino, o reino não está longe, pode cair na sua mão, porque é mais fácil cair na sua mão estando junto comigo do que estando fora, não é? Mas é isso, é uma coisa pelo poder, é um desejo pelo poder, por ter o poder na mão, e aí a pessoa vai sofrer. Aí fora, por exemplo, tem uma instituição religiosa aí, que eu não vou citar o nome, que ela começou lá no Rio de Janeiro. O cara trabalhava nessas bancas de aposta, como é que chama? Essas lotérica. O camarada trabalhava numa lotérica, não precisa falar quem é, que você já sabe. Hoje é um líder do movimento tremendo aqui no Brasil e fora do Brasil, ele lidera. Trabalhava na Caixa Econômica, na lotérica. Agora, isso significa que é um homem de Deus? Não, não significa. Significa que era um cara competente, que tinha uma competência e, por causa da competência dele, ele cresceu. Aí saiu um dele, um rompeu com ele, saiu, fundou uma segunda, que também não é tão longe da dele, mas está bem abaixo. E depois saiu uma outra dele, que também está por aí, mas não é igual a dele. Então, essa capacidade nossa, a nossa liderança, é uma coisa que está na gente. E Deus vai usar isso, quando Deus quer usar. Então, Deus usou a capacidade de Moisés, mesmo ele sendo formado no Egito, um governador do Egito, Deus usou ele, levou ele para o deserto, falou, agora eu vou trabalhar o Moshe. Aí Deus trabalhou o Moshe lá no deserto, para ele aprender a lidar com ovelha, aprender a sofrer, aprender a enfrentar os problemas de uma pessoa que não tinha o poder aquisitivo que ele tinha. E aí, quando ele estava pronto, agora tu vai tirar meu povo do Egito. Deus escolheu o cara certo. Paulo também, Deus pegou Paulo, um cara poderoso, né? Deus pegou ele, fez aquela experiência com ele caiu do cavalo ali e ficou cego, e você vai fazer um trabalho para mim. Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que identificar quem é a escolha de Deus realmente,
porque nem tudo é escolha de Uns que é Deus. mercenário, né? Olha, por exemplo, o Bilam. Quem era o Bilam? Profeta gentil. Hã? Era um profeta das nações, né? O Bilam. Como é que é em Balaão em português, né? O Bilam. Eu pergunto para vocês o seguinte: o Bilam era um profeta capaz? Capaz era. Era um profeta de Deus? Não. Não. Não era, mas era um profeta. E usava Capaz. ainda, e Deus usou ele ainda, hein? Agora, Deus usou o Bilam? Usou. Usou ou não usou? Usou. E por que Deus usou o Bilam? O Bilam era um profeta de Deus? Não. Não. Então, gente, tira isso da cabeça. Às vezes um líder fala para mim: não, o senhor não acredita que Deus pode me usar? Eu acredito. Acredito que Deus pode te usar. Mas o senhor acha que eu sou um profeta de Deus? Eu falo, não. Deus pode te usar, eu acredito. Pode. Deus vai usar um cara desse por causa da influência que ele tem, do poder que ele tem. Deus vai usar ele. Usou Bilam. Pô, um cara influente, um cara poderoso. Um cara que podia ter jogado Israel para o buraco. Ele, em parte até jogou, né? Quando ele mandou o rei lá levar a mulherada lá para fazer algazarra lá no meio do povo. Foi a ideia do Bilam. Então ele não era burro. Ele não conseguiu derrotar Israel de um jeito, vão tentar de outro. Inclusive para Covardemente, é claro, porque foi covardemente, né? O senhor está falando umas coisas e me vem outras na mente. Inclusive, para o bem do nosso povo, nós podemos também usar alguém que não é do povo. Uhum. Podemos, porque Deus, o senhor está falando desses aí, mas Deus... Mas é o quê? É Nabucodonosor. entender que não é porque alguém... É aí que está o detalhe. Rabino, eu conheço um cara aí que está fazendo um trabalho, tá, certo. E aí? É de Deus? Não significa. Não é, você não pode avaliar o cara por um trabalho que ele está fazendo, você tem que avaliar no contexto geral. Nas obras dele, você tem que avaliar no contexto. Você não pode pegar um ponto que ele está se dando bem, que daí você vai se dar mal. Então, o Bilam foi usado por Deus, mas não era um profeta de Deus, era um profeta. E Deus usou ele. E ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia. Deus falou com ele, ele podia sair dizendo: eu sou profeta do Deus de Israel, Deus está falando comigo. Ele não podia, mas ele sabia que ele não era de Deus. Aí vem o quê? O Nabucodonosor. Não foi usado por Deus? Foi usado por Deus. O próprio Faraó, num determinado momento. Num determinado momento, o Faraó não reconheceu Deus. Ele não falou para Moisés: ora por mim. Esse primeiro faraó aqui de José aqui também foi usado por Deus. Porque se ele não tem aquele Sim. sonho, o José não vai revelar o sonho também, não aconteceu o que aconteceu. O que a gente quer dizer para vocês é o seguinte, que vocês não podem se iludir com isso. Tem um líder que está fazendo um trabalho, não se iluda. Já o fato dele querer ser um líder isolado, ele querer trabalhar sozinho, ele não se une com ninguém, ele quer ter o rebaninho dele, o grupinho dele, já é um motivo para você desconfiar dele. Já é um motivo. Por que você quer ser sozinho? Qual que é o seu medo? Você está com medo de perder o seu rebanho para outro? Por que você tem medo? Você não confia no seu trabalho? Então, aí você já vai analisar o perfil do cara e vai ver que o cara tem segundas intenções. E assim, o Brasil está cheio de líderes religiosos aí, um líder daqui, todos dizem que são de Deus, todos fazem um grande trabalho. Tem coisa de Deus que eles fazem? Tem, claro que tem. Mas não significa que são de Deus. Vocês entenderam isso? A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, e nós mesmos. Mas e o senhor? O que o senhor pensa? Eu também me coloco na mesma balança. Eu falo com Deus, falo: Senhor, muitas vezes eu falo com Deus assim, não é que
não é que eu sou íntimo dele, não. Eu respeito ele. Ele está muito acima de mim. Eu não sou tão íntimo dele. Tem gente que é íntimo de Deus, né? Não tem? Ô paizinho, ô meu paizinho. O que é isso? Paizinho, né? Deus falou comigo. É problema isso aí, viu? É problema. E eu não morri, Então, né? quando eu falo com ele, eu falo, Senhor, eu não me considero nada. Não me considero. Mas se, por acaso, tu achares que eu sirvo para alguma coisa, no teu propósito, nos teus planos, nos teus ideais, tu achares que eu me encaixo, que eu sirvo para alguma coisa, e nem, eis-me aqui, e nem. Agora, se eu não sirvo para esses propósitos, nada, eu estou com 77. Meu pai foi com 75, meu avô foi com 75. A minha família é dos caras dos 75. Agora tem um tio que passou dos 75. Mas para mim está bom a vida que tu me deste. Até aqui eu não sou um cara materialmente rico, bem-sucedido na vida, mas também não passo fome, graças a Deus, né? Então, para mim está bom. Se tu achar, não, mas... Agora, se tu achares que eu sirvo para alguma coisa, que eu ainda posso ser útil na tua causa, e nem me dá força, me dá saúde, me dá meios, me dá sabedoria, inteligência, temor, para que eu possa trabalhar para ti. Caso contrário, não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum, não tem interesse em dinheiro, em poder. Eu estou para fazer uma viagem agora para os Estados Unidos. A minha esposa conseguiu renovar o visto dela, deram visto para ela para mais 10 anos. Eu estou para ir para os Estados Unidos. Se vocês perguntarem para mim, o senhor está com... Não estou com vontade de ir. Não estou. Vou porque é preciso, se Deus quiser. Eu preciso ir lá, tenho umas pendências para resolver lá. Agora está surgindo um outro projeto aí que eu não sei, eu estou falando com Deus. Está surgindo um outro projeto aí que... Surpresa. Projeto surpresa. Uns dias atrás, eu fui convidado para ser decano de uma yeshiva nos Estados Unidos, yeshiva Flórida, yeshiva... Eu fui convidado para ser parte da direção da yeshiva, da Flórida, registrado no estado da Flórida, não é yeshiva. Tipo MEC daqui, né? Não é fundo de quintal, é uma yeshiva registrada lá na Flórida. E eu faço parte do decano. Você vai entrar lá, vai ver minha foto lá. Entre os líderes lá, eu estou lá no meio, fui convidado, aceitei. Quero ir lá também por isso, para conversar com o nosso diretor dessa faculdade, dessa yeshiva. Mas, para mim, eu estou na mão do Eterno. Agora, eu vejo gente que, em vez de se colocar na mão de Deus, o Senhor me usa, tem medo, quer poder, quer cargo, quer dominar, faz coisas erradas, quer crescer de qualquer maneira. E tem gente que sai do nosso meio e vai atrás. Tá bom, boa sorte. Sai e vai atrás, porque os caras têm cada plano, sei lá, cada plano absurdo que eles têm. O cara vai atrás, tá bom, boa viagem, está indo atrás. Mas é a escolha, gente. Deus escolhe, não é esse papo que Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos. Em parte, sim. Em parte, Deus capacita, mas Ele escolhe cara capacitado. Escolheu Paulo, porque Paulo era um cara... O ideal para ele, escolheu Moshe, porque Moshe já foi ele que
cuidou de Moshe para Moshe se preparar no Egito para fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, Deus sabe aqueles que Ele escolhe. Escolheu você para alguma coisa? Seja servo, tá? Eu estou aqui nas mãos do Senhor. O que o Senhor quer de mim? Estou aqui para... Não seja ambicioso, não seja avarento, não seja... Né? Porque isso não presta, tá? Bom, vamos continuar. Nós temos aqui o nascimento de Moisés. Moisés vai para o palácio da... Você vê que toda uma estratégia aqui, né? Você vê as próprias mães egípcias, né? Que elas tinham o filho antes das parteiras. Antes das parteiras chegarem, elas já tinham os filhos, né? Que coisa, né? Que coisa curiosa. Hã? Chegava lá, já tinha nascido. Tinha nascido já. E a menina leva o irmão lá, põe o irmão no rio Nilo, e indica a ama para cuidar do Moshezinho, né? Que era a própria mãe de Moshe, né? Você vê que tem existe uma certa sabedoria no nosso povo, né? Não adiantou nada o faraó tentar destruir, né? Tentar barrar o crescimento. O povo de Israel sempre foi assim, né? Eu estava conversando com o Yosef, está ali atrás, né? Que tem umas coisas que faz parte dessas coisas que eu acho que Deus está nos qualificando para isso, mas você veja bem, um tema que nós temos aí é o tema de que o povo é contra a morte de Yeshua. Como assim? O povo é contra a morte de Yeshua. É Florida Yeshiva University, é essa mesmo. Da Flórida, lá eu conheço o diretor, né? Eu tive lá, eu tive uma convivência com o diretor, congreguei com ele, tudo. Sou formado por essa yeshiva também, então. Mas o que acontece? Você estava falando do... Sim, o povo é contra a morte de Yeshua. O povo é contra a morte de Yeshua. Só que eu não vou adiantar isso para vocês, porque vai mudar o assunto aqui também. A proibição da circuncisão. Por que a circuncisão se tornou um entrave? Porque, por exemplo, a circuncisão, não vou entrar, mas vou só dar uma pincelada, a circuncisão não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. A pessoa não é circuncidada para ser salvo. A pessoa é circuncidado para fazer parte do pacto de Abraão. Entra no mesmo pacto, né? Entrar no pacto de Abraão avino. Tanto é que os Binei Anussim, os chamados Binei Anussim, filhos dos forçados, hoje no nosso país, que segundo a historiadora judia Anita Novinsky, 70% dos brasileiros têm ascendência judaica, e já se organizou o movimento dos Ben Anussim, dos Binei Anussim aqui no Brasil, já existe a congregação dos Binei Anussim. Mas o que é o Binei Anussim? É apenas uma pessoa que tem ascendência judaica, só isso. Ele não é judeu, ele é um goi. Ele é um goi, igual qualquer outro goi. Eu tenho ascendência judaica, eu vou fazer DNA, mas para quê? Ele vai precisar de conversão do mesmo jeito? Não, olha, o judeu não circuncidou o filho dele, às vezes alguns não circuncidam. Pode ver que a maioria circuncida. Tem uns artistas aí, uns homens da sociedade aí, que eles casaram com mulher que não é judia, mas circuncidaram o filho. A mãe batizou o filho na religião católica, mas ele, no 8º dia, circuncisou o bebê. Por quê?
Porque a circuncisão é o que faz da criança um judeu, é a circuncisão. Se ele não circuncidar o filho dele, por exemplo, casou com uma goiá, nasceu o bebê, não circuncidou. Beleza, não circuncidou, aquele filho cresceu. Vai na sinagoga? Vai, a sinagoga vai deixar entrar, porque sabe que é filho de sangue, é filho, mas vai deixar entrar. Mas quando chegar na hora do casamento, vai dar o pepino. Você não é circuncidado? Não. Não foi bar mitzvah? Não fez o bar mitzvah? Não. Não fez, mas por que não fez? Porque não era circuncidado. Então não era circuncidado, não fez o bar mitzvah, e agora quer um casamento judaico? Está errado. Está errado. Perdeu o judaísmo dele, não é judeu mais. Mesmo o pai dele sendo vivo, sendo judeu de hoje, o pai dele está vivo, o pai dele é judeu, mas ele não é mais, porque não foi circuncidado. Perdeu a identidade judaica. Perdeu. Dá tempo? Não, dá, claro que dá tempo. Se ele for lá circuncidar, recupera a identidade judaica. Esse recupera, porque o pai está vivo ainda e tal. Agora, um que já é tataraneto de um judeu, tem ascendência judaica? Tem. É judeu? Não é. É goi. Cresceu dentro do mundo goi, não sabe nada de judaísmo, conhece nada da origem dele, não sabe nada da ascendência dele, ele é um goi igual qualquer outro goi. Então, é vantagem ser Binei Anossim? Não, vantagem nenhuma. É um privilégio. Eu saber que eu tenho ascendência judaica, é um privilégio, fico feliz. Mas não me traz nenhuma vantagem em relação ao outro que não tem ascendência judaica. Não traz nenhuma vantagem para mim, nada. E aquele vai ter que se converter e eu também vou ter que me converter. Agora, depois que você fez a Brit Milá, fez a conversão direitinho, aí você passa a ter vantagem, que daí se encaixa naquilo que está lá. Basta dizer que para você... Por isso é que o goi que se converte ao judaísmo é muito demorado para ele ser aceito pela comunidade. Processo, né? É demorado. Ele sempre vai ser visto como um guer, um prosélito. Porque ele a cultura não está no sangue dele. Ele vai aprender tudo, mas não tem nada no sangue dele. Até ele assimilar toda a vivência judaica, todo o conhecimento judaico, vai passar 10, 15 anos para ele assimilar isso tudo. Então, até lá, ele vai ser visto como um prosélito, um guer, um convertido. E tem que ser assim, não tem outra maneira. Então, por quê? Levantaram uma arma contra a circuncisão, porque a circuncisão faz que o judeu perca a judaicidade dele, perca a identidade judaica. Não deu certo. Aí o Hitler vai e mata 6 milhões de judeus, porque só matando, não deu certo. Um outro ponto que tende a anular também a obra de Yeshua é a questão da divindade. Por que eu não entendo. Por que você tem que crer por exemplo, eu estava falando da circuncisão. Por que você tem que entender que circuncisão é do mal? Se você circuncidar, você nega Yeshua. Mas nega por quê? Como assim nega? Nega por quê? Eu quero saber por que nega. Nada a ver. Você circuncida por uma questão do pacto abraâmico, para fazer parte do pacto. Não é para se salvar. Se for assim, eu vou ter que acreditar que todo judeu está salvo, porque está circuncidado. Não é. Não é para se salvar, é para fazer parte do pacto de Abraão. Mas é isso. Vamos continuar. Moisés mata o egípcio, foge para Midian. Sim, ele passa lá esses 40 anos no deserto.
Depois nós temos aqui a morte do rei do Egito, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Cadê o Marcelo? Marcelo sumiu? Você trouxe a bala? Tá aqui, Abner. Ele ainda tem O tempo. pessoal não sabe por que ele traz a bala. Vocês sabem, não? Porque essa bala aqui é o seguinte, ele entrega aqui. Quando acabar de derreter na nossa boca, tem que encerrar a prédica. Entendeu? Ele chegou e já entregou a bala. É que Já está avisando. diga, Abraham. Shalom, Rabino. O senhor comentou a respeito de Moisés matar o egípcio, e há um entendimento interessante, porque fala que Moisés, antes de matar o egípcio, ele olhou para um lado e para o outro, né? Nas nossas traduções diz que ele olhou para saber se alguém estava perto, né? Não visse ele matando, no caso, né? Mas há uma explicação rabínica que eu acompanhei uma vez, que diz que, na verdade, Moisés, como profeta que era, ele olhou para um lado, ou seja, olhou para trás, para o passado, e olhou na ascendência daquele egípcio se havia tido alguém que tivesse servido ao Eterno, e ele não viu ninguém. E ele olhou para o outro lado, ele olhou para o futuro do egípcio, daquele egípcio que queria matar, né? E ele olhou para ver se haveria alguém, algum descendente desse egípcio, que viesse a servir a Deus. E ele também não encontrou ninguém. Aí sim é que ele teve que ele, de fato, ele matou o egípcio, porque ele sabia que daquela pessoa não haveria ninguém que haveria de servir o Eterno, né? Interessante, olhar para lá, olhar para um lado, olhar para o outro, seria olhar para o passado e olhar para o futuro, como profeta que ele era. Aí ele teve autoridade para poder matar o egípcio. Eu diria também, acrescentaria, que aquilo ali foi mais um motivo também para ele ir embora, né? Porque imagina o que queria fazer Moisés deixar o palácio do faraó. O que queria fazer? O que queria levá-lo a isso? Deus está me chamando, mas está me chamando para eu deixar o palácio. Talvez eu seja até o próximo faraó. Não, agora se eu ficar eu vou ser morto. Matei um egípcio por causa de um hebreu. Eu vou ser punido aqui severamente. Já perdi tudo, então o negócio agora é fugir mesmo. Então talvez isso é uma maneira também de fazer com que ele fosse realmente embora, né? Eu gosto muito existe uma canção, cadê o Aminon? Let My People Go, né? Como é que é? Cadê o Aminon? Você não sabe cantar aquela canção, Let My People Go? Como é que é? Let my people Não, como é que é? go. Aquela canção, Let My People Let Go. my people go. Let my people go. Deixe o meu povo ir, né? Eu não lembro qual cantor americano que cantava isso aí. Hã? Armstrong. A música judaica, né? Que tem Deixe meu povo ir, né? Então, o que engraçado, né? Capítulo 5 aqui. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Coisa, né? Na verdade, por que Moisés não falou para ele que deixa o povo ir para que a gente vá embora daqui do Egito? Nós estamos indo embora, né? Se falar isso aí, falando deixa meu povo ir para a gente, ele já não queria, imagina se falar assim. Será que... porque eu acho que é aquilo que eu falei no começo para vocês, né? Sempre tem o plano de Deus, né? Acima de tudo, a vontade dele, né? Se Deus não derramasse todas aquelas pragas no Egito, será que o faraó ia deixar os israelitas saírem com tudo que eles saíram?
Porque você vê que eles não saíram de lá com a mão na frente ou outra atrás. Eles não saíram de lá desse jeito, né? Fomos indenizados. Eles foram indenizados. Os egípcios deram ouro, prata, joias. E ainda fala, Riquezas. vai logo, né? Toma, pega tudo e vai logo. Vai embora. Chega. E o curioso também é que muitos egípcios foram juntos, né? Você vê como é que é a influência da... apesar de que esse povo egípcio deu problema para o nosso povo lá no deserto, porque era... Na verdade, o povo de Israel saiu do Egito, mas tinha que aprender muita coisa, né? E foi o que aconteceu no Rabino, deserto. na verdade, aconteceu a mesma coisa que acontece hoje. A gente comenta aqui, o senhor inclusive acabou de falar, que a conversão de um goi dá muito trabalho, demora muito tempo. Mas o retorno de um judeu não tem trabalho nenhum. O judeu não tem trabalho. É rápido. É rápido. Mas a Então, conversão do goi... já dá mais... E outra, e o goi também, ele, para quem ensina, no caso, até o senhor aí que tem um grupo de estudos de conversão e tal, para quem ensina, é muito mais trabalhoso você dar o curso para um goi do que você dar o curso para um judeu. Porque o judeu, ele vem, ele já está preparado, ele nasceu naquilo, ele foi criado para aquilo. Então, quando você fala com o judeu, é tranquilo, é mais tranquilo. Eu acho engraçado que... Porque a Torá está no sangue, está no sangue do judeu. E no gentil, não, você vai ter que injetar ela. Eu falava da Aline, que fez a entrevista dela aí, né, na televisão, e o pastor que estava entrevistando ela, a dificuldade que ele tinha, né, claro, dificuldade, né? Mas é uma coisa interessante. O judeu, eles chegam ali em Israel no dia do Pentecostes, na festa de Pentecostes, foram lá celebrar a festa, né? Todos os anos eles iam celebrar em Jerusalém as festas. Os judeus da diáspora, que eu estou falando. E lá encontram Pedro pregando, né? Pedro pregando. Novidade, né? Os discípulos falando a língua deles, que eles falavam nos países de origem. Mas como é que pode esse pessoal de Jerusalém aqui nunca estudou, não sabe? Como é que está falando a nossa língua, né? E eles entenderam que era uma ação de Deus ali, claro. Eles entenderam, só pode ser por Deus isso aqui, né? Aí o que Pedro fala para ele, quando eles perguntam, o que faremos, varões e irmãos, depois da prédica de Pedro? Arrependei-vos. Aí Pedro diz, arrependei-vos. Você mandar um judeu se arrepender, é complicado, né? Como é que você, sendo um gentil, vai falar para um judeu se arrepender? Como é que você vai fazer? Arrepender do que ele vai falar para você? Você não sabe o nem o pecado que é é transgressão pecado, como é que de você vai? Torá. Você vai falar para ele se arrepender. Você tem que se arrepender. E Pedro falou, arrependei-vos. E cada um de vós seja imerso, seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados. Uma outra novidade, porque o perdão de pecados, eles entendiam que vinha pelo Yom Kippur, que vinha pelo Sacrifício do derramamento do animal. sangue de animais. Agora Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja imerso para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Rua, que era a novidade. O Rua não era dado para o povão, o Rua era dado só para os profetas, sacerdotes, reis, não era dado para o povão. Rua HaKodesh. E o que aconteceu com a palavra de Pedro, quando Pedro falou isso? Arrependei-vos e cada um de vós seja imerso para a remissão dos vossos pecados. O que aconteceu? Hã? E foram 3 batizados 3 mil mil. almas. 3 mil Não pessoas. foi um judeu, 2 ou 3, vou aceitar isso aí, esse cara, vou aceitar a prédica desse homem aí e tal. Está falando do Mashiach, que veio o Messias,
que é esse homem que ele está falando aí, que morreu aí Que nos agora, crucificaram. foi morto aí pela mão dos goi, dos goim, que eu tenho que crer nele. Alô? Alô? Deixa ele atender, coitadinho ali, deixa ele quietinho. Então, o que aconteceu? 3.000 desceram as águas. 3.000 decisões. Em quanto tempo? Quanto Na tempo de hora. conversa? Ele estava falando ali. Quem sabe umas 2 horas, vamos dizer que levou aquele evento ali, aquele povo falando língua ali, quem sabe 2 horas, 3, foi suficiente para 3.000 israelitas crerem na figura de Yeshua e serem batizados. E hoje, é possível isso? Será que aqueles 3.000 judeus ali, nós podemos comparar os judeus de hoje com aqueles 3.000 judeus ali? Será que não dá para comparar? Não. Eu acho que dá sim. Será? Eu acho que dá sim. A única diferença é que aqueles 3.000 eram judeus religiosos, É isso aí. que eles tinham viajado dos seus países, das suas cidades, estavam ali para cumprir o preceito, a mitzvah da festa. Mas a palavra de Pedro tocou neles, não tocou? Sim. Tocou ou não tocou? Porque eles decidiram. Agora, o judeu hoje, quando faz a Havidalá, ele canta uma canção, não canta? Quando ele faz a Havidalá, qual canção que ele canta? Eliarro, venha E vem aí Elias e fala para nós e nos fala o quê? sobre o Messias. Nos anuncia o quê? Messias. Vocês que cantam no hebraico lá, o que? Anuncia para nós o Mashiach ben Davi. Então, como é que você fala para mim que o judeu hoje não quer o Mashiach? Claro que quer. E quer igual aquele lá. O religioso, ele quer o Mashiach igual aqueles do Pentecostes queriam. Agora, Eles esse querem. é um lado. Querem sim. Agora, o outro lado é o seguinte, o outro lado. Eu estava falando desse pastor que falou para a Aline, né? Estava explicando para a Aline. O outro lado é o seguinte, quando eu tive o privilégio de ir a Londres, e conversar com um rabino ortodoxo, fui levado até a casa dele para bater um papo com ele. A pessoa que nos levou lá, um outro judeu, falou para ele: rabino, são brasileiros, judeus, mas não são circuncidados. O senhor circuncida eles? Que ele era morrer. O senhor circuncida eles? Qual foi a pergunta que o rabino fez para nós? 2 perguntas ele fez, 2. Para nós ele fez 2. Pedro falou lá com os nossos irmãos lá atrás, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja imerso em nome de Yeshua para a remissão dos vossos pecados. E eles aceitaram. O que esse rabino perguntou para nós? 2 coisas. Curiosamente, 2 coisas, curiosamente. Uma é o seguinte: vocês têm a ascendência judaica? Falei, sim. Qual é o nome do Senhor e dos seus ascendentes? Aí eu dei o meu nome, o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Aí ele puxou lá, ele pegou um documento dele lá, puxou. Aguenta aí. Puxou. Está correto, está correto. Pergunta 2. Pois não. Quanto tempo o senhor cumpre Torá? O senhor cumpre e há quanto tempo?
falei, eu cumpro a Torá há 8 anos. Faz 8 anos que o senhor cumpre a Torá? Eu falei, faz. Pode vir amanhã cedo aqui que eu vou fazer a circuncisão sua. Tá? 2 perguntas. Se eu tinha ascendência judaica e quanto tempo eu cumpri a Torá. Rabino. Se eu cumpri, quanto tempo cumpri? Eu falei, ele falou, amanhã você vem que eu vou circuncidar vocês. E sabe quanto que ele cobrou da nossa circuncisão? Sabe quanto? Chuta quanto ele cobrou. Hã? Nada. Nada. Ô, Rabino, vamos Eu fazer vi, ele tinha 5 filhos, ele é ortodoxo. Ortodoxo tem essa característica de ter uma escadinha dentro de casa, né? Ele tinha 5 filhos, um de colo, e aí o outro Só eles? andando. Só eles? Só ele tinha 5 filhos. Não, só eles têm essa característica de ter 5 filhos, assim, uma escadinha. Os judeus ortodoxos. Eu conheço um rabino messiânico aí que tem uma escadinha, que tinha Teve uma 8, escadinha. né? Assim. Teve 8, né? Mas hoje eu estava vendo uma reportagem ainda que as mulheres não vão gostar. Não vão gostar. Não vão gostar. Que a mulher bem-aventurada é aquela que tem 7 filhos para cima. 7. Não, eu falei que não iam gostar lá. Quem gostou aí? Quem gostou? Ó, eu não vou pedir para levantar a mão, não. Eu não vou pedir. Quem gostou? Aí eu fiquei tranquilo, que eu estava ali olhando, falei, a minha teve 8. Eu fiquei tranquilo, né? A minha teve 8. Fechei. A minha é bem-aventurada, né? Eu estava lendo hoje. 19. A 3 vezes bem-aventurada. Minha avó teve isso 3 também. vezes 7? Não, quase 3 vezes bem-aventurada. Rabino, Mas- vamos explicar um detalhe aqui para o pessoal. Porque eu acho que isso é muito Não, então interessante. deixa eu terminar. Eu deixo você, mas deixa eu terminar. É o senhor que vai explicar, Então, né? Eu não. cumprir Torá, olha, para o judeu, talvez se esse pastor que entrevistou a Aline, ele falasse para ela, o Jesus que eu creio é judeu e cumpriu a Torá, aí já muda. Aí é só isso. Então, o judeu, o que interessa para ele é se você cumpre a Torá. Não adianta você querer engraxar sapato do judeu, mas eu vou lá em Israel, eu vou engraxar sapato do judeu, eu vou falar de Yeshua para ele, mas eu vou engraxar o sapato dele, eu vou lavar o carro dele. Perda de tempo. Perda de tempo. O que o judeu vai abaixar a bola para conversar com você é quando você fala para ele, eu vivo e cumpro a Torá. Tá? Eu cumpro a Torá. Eu já tive essa experiência. O judeu me abordou na porta de casa, lá bravo comigo, eu falei para ele, eu cumpro a Torá. Por que vocês têm uma sinagoga aqui? Por que nós temos? Porque a gente cumpre a Torá. E porque se eu bater na sua, você não deixa eu entrar, não é assim? Não estou te condenando, não. Se eu bater lá, você não deixa eu entrar, né? Foi, pois eu cumpro a Torá, então eu preciso de uma sinagoga. Então nós temos a nossa sinagoga. Vocês cumprem a Torá? Fala, cumprimos. Calou a boca. Ficou quieto. Diga, né? O Rabino, a pergunta que foi feita para o Rabino, uma delas, foi quanto tempo você cumpre Torá? 8 anos. Isso foi em que data mesmo, Rabino? 2008. 2008. Então, vamos lá. 2008, 8 anos, o Rabino cumpriu a Torá. Mas, desde quando o senhor conhece, estuda, lê 2008, não, a desculpe, Bíblia? 2012. 2012. E quanto tempo faz que o senhor tem Que eu grupos sigo, e que que o senhor eu- segue, que o senhor vem Eu estudando a considero Torá? desde 1963. Vocês estão Dá entendendo? 59 anos, né? É mais ou menos 59. por aí. Por que eu estou fazendo essa pergunta para o Rabino? Porque é o seguinte, a pessoa, ela Não é porque Ela- eu tenho ela- 59 anos de fé que eu cumpro o Torá há 59 Isso. anos, viu, gente? justamente, Não se engane com isso. Quando eu falei, Levi, que as pessoas aí fora
Às vezes um pastor fala para mim, o senhor acha que Deus me usa? Acho. Mas eu estou sendo sincero com ele, não estou enganando ele. Eu não acho que você sirva a Deus, mas que Deus usa você, eu acredito. Agora, que você serve a Ele, não, isso é diferente. Porque, gente, olha, coloca na cabeça de vocês uma coisa. 1963, tá? Sabe quando que a gente começou a comer kosher? Isso, era aí que eu queria... A comer kosher, quer dizer, não comer sangue. Gente, sangue está lá nos 4 mandamentos de Atos 15. A primeira coisa que tem que ensinar para o Goi é que ele não pode comer sangue. Atos 15. E está na cara da gente ali, a gente não E vê, a gente não entendeu isso. Veio entender isso em 2012, nessa época aí, que nós começamos a entender que não podia comer sangue. Carne com sangue. Sangue a gente sabia, ninguém comia chouriço, essas coisas ninguém comia. Carne com sangue. É gravíssimo. É um erro gravíssimo comer carne com sangue. E a gente não sabia. Ó, desde 1963, estudando a palavra de Deus ali com temor no coração, e essa verdade não veio até nós naquela época, não veio. Então, por que o Veio senhor não agora. podia falar? Então, quando você abre o seu coração, quando você começa a abrir, quando você começa a buscar a Deus, cada vez mais, porque não é do dia para a noite também, não adianta você falar, não, eu vou abrir agora, amanhã eu entendo tudo. Não vai entender tudo amanhã, não vai. Tem um tempo de Deus para você entender. Não adianta você vir com muita sede no pote, minha mãe dizia, quebra o pote. Vem com muita sede, quebra o pote. Mas venha com sede, venha determinado, que você vai entender, a coisa vai clarear para você, mas não é do dia para a noite. Então, por que o senhor não podia responder para esse rabino que faziam 50 anos que o senhor cumpria a Torá? Pois é. 50 anos que eu cumpri a Torá, não. Não podia dizer isso aí para o rabino. Por quê? Porque não fazia 50 anos. É o que a gente diz. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu quero fazer minha Brit Milá e quero fazer minha Techuvá. Quanto tempo você cumpre Torá? Não, já cumpro Torá há muitos anos. Aí você pergunta para a pessoa, você come kosher? Ela pergunta para você, mas o que é isso? O que é coxa? Aí você pergunta, você tem na sua casa o costume da Tahara Mishpahá? Que é Pureza isso? familiar. Pureza familiar. Ele vai falar, o que é isso? Você faz mikvê? O que é mikvê? Então, significa o quê? Que você não está cumprindo Torá. Você não está cumprindo. Você achava que estava, mas não estava cumprindo Torá. Então, tem muita coisa ainda para a pessoa mesmo. Aí ele fala, não, mas eu cumpro o Shabat, eu já guardo as festas. Tudo bem, não tem problema. Você tá, o caminho avanço. é ótimo, É você está avançando. É mas você ainda não conseguiu chegar lá. Aí, quando você Por agrega isso que todas a gente essas tem coisas... que querer cada vez mais, buscar cada vez mais, porque demanda tempo, demanda maturidade, demanda tempo. Não é do dia para a noite, não adianta. E é necessária a paciência. Você sabe uma coisa, quando nós recuperamos esse imóvel aqui, em 2020 e 21, né? 2020, né? 2020. Tinha um rapaz que ele falava para mim que ele era judeu, sabe? Sou judeu e tal. Aí eu entrei na Mikvê, tem a Mikvê verdade, aqui. o sobrinho do... Eu mostrei para ele, ele falou, mas o que é isso? Verdade. Ele perguntou para mim o que era aquilo ali. Ele era parente do Samuel Klein. Klein. O que é isso aqui? Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Ele falou para mim que era judeu, eu não sabia o que era uma Mikvê. O tanque batismal, o tanque de purificação, ele não sabia o que era. Então, eu não estou censurando, eu estou dizendo o seguinte, que é assim mesmo, a gente vai aprendendo. A gente tem que entrar nessa de aprender. É claro que você vai ter que cumprir um básico. Para você passar pela Tevilá, ser imerso, você tem que cumprir o básico. O judeu não precisa. O judeu chegou no dia do Pentecoste, lá Pedro pregou e já batizou ele, não precisava. Mas gentil precisa.
O Cornélio Gentil levou, acredito eu, anos aprendendo a Torá lá em Israel, até que Deus falou com ele: Cornélio, você está pronto, manda chamar Pedro, ele vai dizer para você o que você precisa fazer. E alguém deu testemunho dele Só faltou ainda, né? Deus falar para ele: Cornélio, procura Pedro para te batizar. Só que Deus não usou esse linguajar. Deus falou: procura Pedro, e ele dirá o que você tem que fazer. Aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado. Na casa dele, lá do Cornélio. Cornélio. E é interessante esse assunto, porque o Cornélio, inclusive, quando foi dado o testemunho dele, né? Antes, testemunharam a respeito. Não, é um homem justo, é temente a Deus, cumpridor de Torá, não é isso? De bom testemunho entre os judeus. Sadique, né? Então, Sadique. é interessante isso aí, né? Que não foi ele mesmo falando dele mesmo, mas alguém testemunhou a respeito dele também. E Deus falou: esse homem está puro, né? Está puro, Pode. só tem que fazer a lavagem dele. Puro ele está, cumprindo Torá. Olha, gente, é um prazer para nós estar conversando de Torá com vocês, mas acabou a bala. Acabou a bala, A né? bala do rapaz aí acabou. Mas ele entregou na hora que ele chegou, mas acabou agora. Nós vamos encerrar então com uma oração. Vamos agradecer a Deus. Desde já eu agradeço os nossos visitantes que estão conosco. Você veio de longe, né? Você veio do Pará? Qual região do Pará que você mora? Belém. Belém? É, Eu já tive lá. eu também. Lá tem um lugar que se chama... Puxa, agora que você tem que pegar um barco para ir nele lá, próximo de lá de Belém. Cumbu. Como é que chama? Cumbu? Cumbu. Não, é outro nome. Eu sei que a gente pegava um barco para ir lá. Belém. É? E tem um bairro que a gente tinha uma congregação, um bairro muito pobre lá, mas bem grande também. O bairro, talvez você lembre o nome. Não lembro, não. Lembra sim, você vai lembrar. É muito conhecido lá esse local. Fica próximo da rodovia, lá numa rodovia. Eu esqueci, né? Porque também, puxa vida, exigi demais. Mas E não foi Ver só o lá, né, que Peso, o você senhor conhece o Ver o Peso, né? Sim, sim. Então, Ver o Peso. Lugar muito bonito, né? É. Muito legal Belém. Estive lá várias vezes, né? De lá eu ia para o Maranhão, ia de ônibus para o Maranhão. Nunes Freire, conhece Nunes Freire, no Maranhão? Só São Governador Luís. Nunes Freire. É uma cidade do Maranhão. A gente ia 6 horas de ônibus de Belém até lá, para o Maranhão. E também do Maranhão, de Belém também eu tive de navio, de Manaus eu peguei um navio para Belém. 5 dias. 5 dias no navio. Lá é normal, né? É, Guamá é onde tem o rio. Rio Guamá. Não, mas não é esse nome, não. Eu estou tentando lembrar o nome desse bairro que eu... Inclusive, eu fiquei hospedado na casa dos irmãos lá. Só tem uma coisa que eu não... Não, não é. Uma coisa que eu não gostava lá é um tal de Carapanã. Só não gostava desse... Pernilongo, né? Pernilongo. Eu chegava lá, nós já íamos para a loja comprar Repelente. a rede, como é que chama lá a rede? Mosqueteiro. Mosqueteiro. Já ia comprar o mosqueteiro. Eu não quero. Tem mosquiteiro aqui? Não tem. Vamos já comprar. Não, mas eu não durmo. E mesmo tendo o mosquiteiro, você arma em cima da cama, né? Se você encostar a mão no mosquiteiro, o bicho pega você. Pelo lado de fora do véuzinho, ele te pega. Pega pelo lado de fora. Muita lembrança de... Não é só dos pernilongos, né? Enfim. Ali diz que o camarada dorme Sim, com um lençol até grosso, mas não tem jeito, que passa do mesmo jeito. O problema é que eles dormem muito em rede.
Esse é que é o problema. Você dorme em rede, aí o bicho ataca. Em Belém, eu acho que não é tanto rede, não, mas é no Maranhão, no Ceará. Mas tem o Carapanã, tem. A Rabina aqui fala Marabá, Ananindeua. Ananindeua. Pronto. Ah, isso é município próximo de Belém. É próximo, né? É. Eu acho que é uma cidade, né? Vizinha, né? É, já é uma cidade. Belém. Ananindeua. Ananindeua. É. Até o Gente. jeito de vocês falar parece o sotaque já é bem diferente, né? E outra coisa que lá é jogo duro lá, que você tem que tomar banho para almoçar, né? Tem três banhos 3 por banhos dia. por dia, né? De manhã, na hora do almoço, de noite. É sacrifício. Aí eu acabei arrumando encrenca. Eu acabei arrumando briga, porque eu tomo até o banho, mas eu gosto de trocar de roupa. Toda vez que eu tomo banho, eu tenho que trocar. E lá não, eles tomam banho, mas não trocam de roupa. Na hora do almoço, ninguém troca de roupa. É que se você trocar de roupa não é aceito o sacrifício. Aí vinha uma irmã, o senhor não quer tomar um banho para almoçar? Eu falei, não quero, não. Estou quieto lá, daqui a pouco vinha outra. O senhor vai tomar banho? Eu falei, não, não vou, não. Escuta, o senhor vai tomar banho? Então o almoço está... Eu falei, escuta, deixa eu fazer uma pergunta, vocês não se ofendem? É obrigado tomar esse banho? Não é. Eu falei, então eu não vou tomar, pronto. Mas é o costume do local, né? Você toma banho ali 3 vezes muito no quente dia. lá. É legal, né? Antes tomar banho do que não tomar, né? Antes isso. É? Tem. Nem Agora existe- lá em nem existe Aracaju inverno. nem banho tomam, né? Lá em Aracaju. Não? Aracaju, por isso que eles não tomam banho. Aracaju. 3 dias sem tomar banho. Em Aracaju, toma banho também. Eu estava hospedado num hotel lá, já me preparando para dormir, de repente começou a chover em cima da cama do quarto. O senhor toma banho. Chover. Aí eu já catei minhas roupas de cama, chovendo em cima do guarda-roupa, aí eu chamei lá o recepcionista do hotel. Senhor, que esse aí é o último andar, está debaixo da caixa d'água. Deu vazamento na caixa d'água e tal, aí me trocaram de quarto. Foi em Aracaju, experiência. Mas aquilo lá foi para lembrar ele, o senhor não tomou o banho, tá vendo? Não tem nada a ver, é outro caso, né? Não, Michael, mas é porque ele não tomou o banho, aí não teve jeito, mas você vai tomar o banho. Toma banho aqui ou chove no quarto. E era cobertura, né, Rabino? Cobertura, não sei como é que vazou água pelo forro, tudo, né? Vamos orar, agradecer a Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei, em nome de Yeshua, nosso Messias. Agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui, meditando na Tua Palavra, aprendendo e crescendo no conhecimento. Permita, Senhor, que tudo aquilo que aprendemos aqui seja para a glória do Teu santo nome. Perdoa nossas faltas, e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Nós vamos então descer para o Kiddush, encerramos por aqui o Shaharit. Shabbat Shalom, então, a todos. E até a noite, né? Nós estaremos aqui de